Olá amigos, bem-vindos ao canal Tubtécnica. Hoje temos na bancada o amplificador Dinaco, modelo Stereo 70, que é um aparelho bastante conhecido, foi um dos aparelhos mais vendidos na época das válvulas, tanto ele completo, já montado, quanto sob a forma de kit. Provavelmente foi o modelo mais popular da Dinaco, que foi uma fábrica fundada pelo engenheiro David Hafler nos anos 50, e ele foi um dos criadores, junto com um engenheiro chamado Queiroz, do transformador de saída ultralinear, que no caso é usado nesse aparelho também. O modelo desse transformador de saída do Stereo 70 é o Dinaco A471. Esse aparelho aparentemente está com problema na fonte de alimentação. Houve algum curto, o fusível queimou, e nós vamos fazer uma investigação para ver qual pode ter sido esse problema e achar uma solução para ele poder voltar a funcionar perfeitamente. Uma maneira fácil da gente testar o transformador de força para ver se não há nenhum problema com ele é nós retirarmos a retificadora. Essa é uma GZ34, a gente retirou ela, e então, portanto, com a retificadora retirada, nós só temos alimentação para o filamento e para o soquete da retificadora. As placas, o layout da pinagem das placas desse aparelho são nos pinos 4 e 6, né? Se nós olhássemos por baixo do chassi, nós veríamos que seria o pino 4 e o pino 6, só que nós estamos olhando por cima, então a contagem tem que ser feita ao contrário. Aqui a gente tem um pino guia, então esse é o pino 1, 2, 3, 4. A gente colocou, né, o multímetro na escala C, e nós vamos ligar o variac, subir a voltagem para ver qual é o resultado disso. E a gente vai subindo a voltagem no variac, e a gente pode ver que não há problema nenhum. O fusível não queimou, porque o fusível desse aparelho havia queimado, né? Então, aparentemente está tudo ok. Esse é o pino 4, pino 6, igual, né? A gente pode também verificar em outros pinos de outras válvulas, mas aparentemente nós temos a tensão correta, né? Então, não tem nada a ver com o transformador de força. Aí a gente pode passar para a etapa seguinte, né? Bem, aqui nós vamos testar a retificadora no TV7, né? Para ver se não há nenhum problema, porque aparentemente houve um centelhamento na retificadora, né? Então o aparelho já está configurado, a válvula já está aquecida, e a gente vai ver se há algum curto, né? Ou o que pode estar acontecendo, né? Aparentemente não há nenhum curto, né? Vamos verificar, no caso, a emissão dela. Aqui nós temos uma placa, o resultado é bom. A outra placa, o resultado é bom também. Então, aparentemente, nós não temos nenhum problema com essa retificadora. Então, vamos continuar nossa investigação aqui. Em seguida, nós vamos testar esse eletrolítico, que é o eletrolítico da fonte, o eletrolítico de 3 seções, ou 4 seções, né? E aparentemente ele já foi trocado. Esse é um eletrolítico novo da CE Manufacturing. Nós vamos testar a primeira seção desse eletrolítico, que é a seção que recebe a retificação, direto, a saída do cátodo da retificadora, para ver se há alguma fuga, né? Quer dizer, indicaria a possibilidade de um curto, né? Nós não encontramos nada de errado no circuito, as voltagens estão todas corretas, né?
Então, qual seria a causa da queima do fusível, né? Que estava indicando uma sobrecarga, um curto, né? Conversando com o proprietário, ele nos disse que ele achava um pouco estranho a regulagem do bias, né? Da tensão da grade e das válvulas de saída, que ela é feita através desses dois potenciômetros aqui. E que um deles, quando ajustado, a voltagem ela variava bastante. Bem, eu imaginei que isso pudesse ter sido causado por um mau contato no cursor de um desses potenciômetros, né? E o que acontece se a gente examinar o esquema do aparelho, que está aqui, né? Nós temos esses dois potenciômetros, né? Aqui é a derivação de 50 volts, que é retificado negativamente, né? Que é para dar voltagem negativa nas grades. E aqui nós temos os dois potenciômetros que regulam a voltagem da grade, né? Então, o que acontece é o seguinte, se um cursor desses ele perdeu o contato, o que acontece é que a voltagem da grade da válvula de saída ela vai a zero. E com isso você tem uma sobrecarga tremenda de corrente, né? Então, eu imaginei que talvez fosse essa a causa, né, da queima do fusível, né? Uma sobrecarga causada pela a voltagem da grade da válvula de saída, pelo menos de um par, né, de um canal, ela ter ido a zero, né? Isso é possível que tenha acontecido e é por essa razão também que existe o fusível, né, para evitar danos maiores, porque no caso essa sobrecarga de corrente continuando e acabar destruindo o transformador de saída, né? Então o que foi feito foi a desmontagem desses potenciômetros, né? E a limpeza dos contatos do cursor, né, principalmente, né? Isso já foi feito aqui, mas nós temos aqui um potenciômetro que foi desmontado para a gente mostrar, né, o processo. Aqui nós temos a trilha de carvão, né? E aqui são os dois contatos, né? Esse contato aqui, esse contato metálico, ele se comunica com o ponto médio, né, do terminal do potenciômetro, e aqui nós temos a trilha. E então a peça ela funciona dessa maneira. Essa parte do meio ela se conecta com o anel interior e essa parte aqui ela se conecta com a trilha, né? A trilha de carbono, e variando a posição você tem diferentes valores de resistência, né? O que é possível fazer, no caso, é simplesmente você limpar isso assim com limpa-contatos, né? Você limpa essas trilhas, né? Se você quiser, esses contatos metálicos, né? E se você quiser, você pode limpar também a trilha de carvão do potenciômetro, né? Isso não é a mesma coisa que um potenciômetro novo, mas pelo menos você vai ter a garantia de um contato menor e a possibilidade dessas lâminas metálicas, né, elas perderem o contato, ela é muito menor, né? Pelo menos funciona como uma solução, no caso, pode ser temporária, pode até durar bastante tempo, né? Se você quiser obter os potenciômetros de substituição, pelo menos isso vai permitir o funcionamento mais tranquilo, né? Por algum tempo, né? Agora, caso essa trilha ela esteja muito desgastada, aí você tem que necessariamente substituir o potenciômetro, né? Não adianta você persistir, porque o próprio material já está desgastado, então, nesse caso, não há nada a fazer a não ser substituir por um potenciômetro novo, né? Uma vez resolvido o problema, foi decidido que vai ser feita uma restauração nesse chassis, que está bastante enferrujado, né? Então, tudo isso vai ter que ser desmontado e o chassi vai para uma cromagem, né, para restituir a aparência original dele. E depois disso,
vai ser feito um upgrade nessa placa driver. Essa placa vai ser substituída por essa placa aqui, que é uma placa da empresa do Bob Latino, que usa 3 válvulas. No caso, as válvulas que vão ser usadas vão ser 6SN7, né? Esse circuito é um circuito bastante superior ao original, né? E vai melhorar bastante o desempenho do aparelho, né? Então, portanto, agora a gente vai proceder à desmontagem desse aparelho, né? Separar as peças todas, deixar o chassi pronto para a cromagem, né? E depois a gente volta para fazer a reconstrução dele, né? Bem, aqui nós temos o chassi desmontado e nós vamos levar para a cromagem para fazer essa recuperação estética, né? A ferrugem aqui ela avançou bastante, né? E realmente a aparência não é muito boa. Então a gente vai levar para a cromagem para restituir, né, uma boa aparência a esse chassi e proceder à remontagem do aparelho, né? Bem, nós recebemos o chassi da cromagem e, como pode ser visto, a aparência foi totalmente renovada, né? Quer dizer, nós estávamos com um problema da ferrugem superficial, né, nesse chassi, que é muito comum, né, acontecer por conta, principalmente no caso aqui do Rio de Janeiro, né, por conta da maresia, né? Então, já que está sendo feito um trabalho grande, né, de restauração, foi importante essa parte também, né? Bom, nós vamos voltar daqui a pouco com já os primeiros passos na remontagem desse aparelho, né? Aqui nós temos uma visão da placa driver já com todos os componentes instalados. Custou um pouco a chegar, né? Muitas peças foram importadas, né? Os capacitores de acoplamento foram usados os capacitores Vima de polipropileno da série MKP10, que é a melhor série da Vima, né? E outro componente também que teve que ser importado foi, no caso, essa fonte de corrente constante, o LM334R, né? Que a gente não encontrava no mercado aqui, só o equivalente SMD, que não interessa, né, para essa montagem. Então era só para mostrar a placa antes da instalação no chassi, tá ok? Agora a gente vai proceder ao resto da instalação. Aqui nós temos uma visão do chassi pela parte de baixo. Nós podemos ver a montagem. A montagem ficou boa, né? A placa ela coube, mas algumas coisas foram necessárias de serem feitas, né, para ela poder ser acomodada de uma maneira boa, né? E outra coisa também que nós aproveitamos para fazer foi a colocação dessas duas chaves aqui, que permitem que você chaveie entre na parte de saída do amplificador, entre o modo de funcionamento ultralinear e o modo de funcionamento como triodo. Certo? Eu fiz um pequeno esquema, vamos dar uma olhada aqui como foi o arranjo que ficou. Aqui nós podemos ver o esquema elétrico dessa modificação. Esse seria o caminho normal da ligação com o transformador de saída, um transformador de saída ultralinear. Então essa é a derivação para a grade auxiliar G2 ou screen, né? O que foi acrescentado foi uma chave de 2 posições. Aqui é um polo, 2 posições, mas na verdade é uma chave dupla, porque são 2 válvulas na saída, né? Então você pode comutar entre esse modo de saída ultralinear ou o modo de saída triodo, né? Que nós temos um resistor de 100 ohms ligados à placa da válvula de saída e através desse resistor de 100 ohms a grade seria ligada à placa funcionando como triodo, né? A saída funcionaria como triodo, o que fornece uma característica diferente, porque o triodo é uma válvula que distorce muito pouco, praticamente só tem a segunda harmônica, né? Quer dizer, a 6L6 é uma válvula de feixe, mas ela passaria a funcionar como um triodo, né? E muda a característica do som. E é uma opção interessante
para quem gosta de explorar as diferenças, né, que você pode obter desse mesmo aparelho, né. A seguir nós vamos dar uma olhada na instalação física para ver como ficou essa nova opção, né, que foi instalada no amplificador. Aqui nós temos um interruptor. Esse interruptor ele tem dois polos, duas posições. Não serve, você não pode usar um interruptor simplesmente liga-desliga, né? Então, esse é o polo central que chaveia para esse lado ou para esse lado, né? Se a gente observar aqui, por exemplo, nessa válvula, nós temos aqui o pino 3, que é a placa, né? E então nós botamos o resistor de 100 ohms, conectado a essa ponte de terminais. Então esse fio vem até a chave, né? E dá essa possibilidade de conexão da placa. Agora, aqui embaixo, nesse outro ponto, é um fio que vem diretamente do transformador de saída, né? Então, com isso a gente pode fazer essa comutação, né? Essa opção entre funcionar como ultralinear ou funcionar como triodo, né? A chave tem que ter dois polos porque o circuito é impulso, são duas válvulas na saída, né? E uma chave que foi escolhida é uma chave mais robusta, porque nós estamos trabalhando com voltagem na faixa de 450 a 460 volts. Então é sempre bom ter um isolamento mais robusto, né? Essas chaves foram colocadas onde ficava anteriormente o controle o ajuste de baias, né? E já que esse espaço estava vazio, eram dois buracos, né, redondos, eles foram adaptados para receber essas chaves, né? Aqui nós podemos ver o detalhe da montagem dessa placa, né? Eu retirei as válvulas 6SN7 para a gente poder ter uma visibilidade, né? Então, aqui um detalhe importante é que essa placa, a instalação dessa placa requer um espaçador de 1/4 de polegada, né? Eu tinha esses espaçadores de 1/4 com rosca americana 632, então não foi problema, mas quem for fazer esse tipo de adaptação é bom pensar nesse detalhe, né? Os capacitores de acoplamento, né, que faz o acoplamento do estágio driver com as válvulas de saída, são capacitores de polipropileno, Vima, de muito boa qualidade, né? E essa placa, ela tem um detalhe que ela proporciona o ajuste de baias individual para cada válvula. Nós temos esse tripote aqui e esse outro aqui. Então, é um melhoramento, né, que foi feito em relação à placa original, né? E permite um ajuste de equilíbrio DC muito melhor do que a placa original, né? Vamos dar uma olhada no circuito anterior e na placa que havia antes, né, que é a placa original da Dinaco, para a gente fazer uma comparação melhor desse upgrade, né? Aqui nós temos o circuito original do amplificador Dinaco Stereo 70, aqui está sendo representado um dos canais, e nós podemos ver que é uma viadita, é um amplificador que usa saída ultralinear, né? Esses transformadores, é o transformador A470, é bastante famoso, né? É um marco na história da alta fidelidade, né? E a válvula no circuito driver que era usado era a válvula 7199, que é um pentodo triodo, é uma válvula dupla, né? E esse circuito ele funciona bem, ele não tem problema, né? Para a época era um circuito muito bem feito e não havia queixas em relação a isso, mas com o tempo foram se desenvolvendo novos conceitos e o que levou a essa oferta, né, de novas placas adaptadoras, né? Então, a questão é que essa válvula 7199 é uma válvula extremamente escassa hoje em dia. Ela praticamente sumiu
e as unidades que possam ser encontradas dessas válvulas novas na caixa custam bastante caro, entre 60 e 120 dólares cada peça, né? Então, o que foi sendo desenvolvido foram adaptações. Vamos dar uma olhada numa adaptação das mais comuns que tem. Uma das adaptações mais populares que existem é a substituição da válvula 7199 pela válvula 618, que é também equivalente à SF82, da série europeia, né? A questão é que as características elétricas são aproximadamente as mesmas, né? Essa substituição pela 618 ela pode ser feita sem problema do ponto de vista elétrico, né? Mas a pinagem é diferente, né? Então nós temos a diferença em 3 pinos dessa válvula, no pino 2, no pino 6 e no pino 7, né? Então se faz necessário uma adaptação física, que é o que foi feita nesse caso, né, desse amplificador, que a placa original ela anteriormente tinha sido adaptada para a válvula 618. Vamos dar uma olhada aqui nessa placa original. Essa é a placa original, a placa driver original da Dinaco, e como a gente pode ver, já tinham sido feitos upgrades, incluindo com a substituição dos soquetes originais por esses soquetes de cerâmica, né? Os capacitores de acoplamento tinham sido trocados também. E aqui nessa parte de trás nós podemos ver que foram feitas algumas modificações na conexão dos pinos para poder ser utilizado com a válvula 618, né? Isso funciona bem, é uma opção, né? Muita gente faz, mas nesse caso, desse aparelho especificamente, foi decidido, né? No caso, porque está sendo feita uma restauração, foi decidido dar esse passo adiante e colocar uma placa driver moderna, né, com características melhores, né, para melhorar o desempenho desse amplificador. Vamos dar uma olhada aqui no circuito da nova placa, né? Aqui nós podemos ver o circuito dessa placa driver VTA e, como se pode ver, o circuito, a parte de driver é simétrica, né? Nós temos para cada grade da válvula de saída, nós temos uma saída pela placa dessas duas válvulas driver, né? A grande, vamos dizer assim, inovação que foi introduzida, que é o resultado, né, vamos dizer, de anos de desenvolvimento, de uso da eletrônica de áudio, foi a introdução de uma fonte de corrente constante aqui no cátodo da válvula, né? Dessas duas válvulas driver, né? Isso permite uma operação muito mais estável dessas válvulas drivers, né? Reduzindo a distorção, reduzindo o ruído também, porque esse circuito, né? Circuito integrado, ele tem uma rejeição muito grande ao ruído da fonte, né? E permitindo uma melhor resposta de frequência. Quer dizer, todos os parâmetros de áudio eles ficam aperfeiçoados com o uso da fonte de corrente constante. Isso é uma novidade que surgiu no começo dos anos 70 e desde então tem sido usado na maioria dos equipamentos de áudio para melhorar as qualidades, né, da reprodução. Essa peça é o LM334, que é simplesmente essa pecinha aqui, né? Essa versão ela teve que ser importada porque no comércio aqui a gente só encontra a versão SMD, né? E no caso nós precisávamos desse encapsulamento, que é um encapsulamento TO92, para poder completar esse kit, já que nós recebemos essa placa sem nenhum componente, né? Então teve que ser tudo obtido de fornecedores terceiros, né? Então, definitivamente esse circuito ele proporciona uma melhoria na qualidade de som, menos distorção, melhor resposta de frequência. O circuito driver é bastante equilibrado e, sem dúvida, é um avanço, né? O que só faz valorizar, vamos dizer, um aparelho que já, desde a sua origem, já tinha uma característica muito boa, né? Um aparelho
dos mais populares da época da alta fidelidade à válvula, né, final dos anos 50 e anos 60, né. Aqui nós podemos ver um detalhe da placa driver vista de cima, né, já com as válvulas 6SN7 removidas, né, e o LM334 está bem aqui, junto a essas duas válvulas que fornecem um sinal para as válvulas de saída. É um kit muito bom e eu acho que quem se propuser a fazer esse upgrade vai ficar bastante satisfeito com o resultado, né? Componentes de boa qualidade, o resultado é garantido, né? Vai ter uma boa melhoria na qualidade sonora desse aparelho, né? Agora nós temos um amplificador conectado a um gerador de sinais, a cada canal conectado a uma carga resistiva de 8 ohms, e nós temos o osciloscópio e o milivoltímetro CA conectados na saída. Nós vamos verificar a potência de saída com os dois canais sendo acionados simultaneamente e depois com cada canal sendo acionado individualmente, tanto no modo ultralinear quanto no modo de triodo. Vamos verificar primeiramente no modo de saída ultralinear. Nós temos o amplificador conectado a uma fonte de sinal senoidal de 1 kHz e nós vamos aumentar o sinal até o ponto de ceifamento e verificar qual seria a voltagem no milivoltímetro CA. Ele está no modo de saída ultralinear, que é o padrão da fábrica, né? Aqui nós estamos imediatamente antes do ceifamento e a gente pode observar aqui pelo milivoltímetro CA que a voltagem é de 15 volts. Nós vamos dar uma calculada para ver quanto isso dá de potência de saída, RMS, né? Bom, vamos fazer uma conta aqui no nosso celular. Nós tivemos 15 volts elevado ao quadrado, 225 dividido por 8, nós temos 28,125 watts, 28 watts. É uma boa potência, levando em consideração que são os dois canais simultaneamente, né, que estão sendo acionados, né. Vamos ver agora ele conectado à saída como triodo, qual seria a potência, né. Nós de novo vamos levar o amplificador ao ponto de ceifamento para verificar a saída dele como triodo, né? Imediatamente no ponto de ceifamento, nós temos aqui no nosso milivoltímetro a voltagem de 11 volts. Né? A gente de antemão sabe que essa voltagem ela é menor por conta da característica de casamento de impedância, né? No caso da conexão como triodo, né? Vamos calcular. Bem, aqui nós temos 11 volts elevado ao quadrado dividido por 8. Nós temos a potência de 15,125 watts, 15 watts, que é o que a gente mais ou menos esperava, né, no caso da conexão como triodo, porque em termos de potência, o casamento de impedância do push-pull, né, das válvulas de saída conectadas como triodo, não é o que transfere mais potência, né, mas está totalmente dentro do esperado, né. Nós também procedemos à medição de potência no caso de sendo um só canal acionado, ou o canal esquerdo ou o canal direito, enquanto que o outro canal ele permanece em silêncio, sem nenhum sinal. Nós conseguimos a potência de 32 watts, no caso, né, para cada canal sendo acionado individualmente, né. Então isso está dentro do que é esperado desse aparelho. É uma faixa de 30 a 35 watts, pode variar um pouco, né? Então esses resultados estão totalmente dentro das especificações do aparelho e o funcionamento com essa
nova placa driver, é um funcionamento perfeito, né? Nós podemos regular o baia das válvulas individualmente, enfim. E a qualidade sonora com certeza é melhor, né? Nós vamos terminar essa restauração com a demonstração da qualidade sonora desse aparelho e com essa nova placa driver, né? Que muda bastante, né?